E essas heresias, elas foram atacadas bem no começo, graças a Deus, né? Os apóstolos detectaram essas heresias, porque elas eram bem sutis, mas muito perigosas. E essas heresias, elas não surgiram de inimigos da fé. Elas surgiram de dentro da fé e de pessoas com boa opinião dentro da igreja. Só que elas acabaram, assim, envolvendo tanto a igreja que foi preciso os apóstolos se levantarem para dizer: não é isso que o Senhor Jesus fez para trouxe com a sua vida, com a sua morte e ressurreição, né, a fé salvadora. Então, um dos grandes riscos enfrentados foi esse que se chama gnosticismo. E ele não, né, ele foi combatido, mas não foi exterminado. Ele continua. E hoje ele está com uma roupa nova, né? Hoje ele usa smartphone, iPhone. Hoje ele está aí com uma veste nova. Então, eu queria chamar o pastor Naldo aqui para a gente poder orar, porque ele vai fazer uma cirurgia, sabe assim, que é necessária fazer, mas precisa de habilidade, precisa de unção, precisa de... para também não, né, não se perder naquilo que não é necessário, mas ser assertivo. Eu estou ansioso para sentir esse trabalho de Deus aqui. Vamos orar por ele. Estender as mãos. Senhor, quero te agradecer por esse momento tão... Senhor, eu nunca, Senhor, ó Deus, podia imaginar que o Senhor faria isso no meio de nós. E eu louvo a Ti pela vida do pastor Arnaldo, pelo zelo que ele tem pelo Teu povo, pela Tua igreja e por esse cuidado, Senhor, em trabalhar um tema tão difícil, Senhor, mas tão necessário. Oramos para que o Senhor nos ajude, nos abençoe quem está em casa, quem está aqui, que Ele possa trazer com discernimento, com unção, a Tua verdade, que dissipa as trevas, Senhor. Para a glória do Teu nome, para que possamos Te amar mais verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia para todos, paz do Senhor, né? Aqueles que estão online também, paz do Senhor. Bom, quero agradecer ao pastor Heron por abrir esse espaço, né? Porque foi passado para ele toda a responsabilidade do ensino da escola bíblica, né? E esse semestre, esse ano, na verdade, né? Ele trouxe a ideia de partilhar, né, esse ensino comigo, com o André e com o Catai. Então é um prazer para mim estar aqui. E não é meu primeiro dom. Acho que é mais profético, anúncio da palavra, né? Então, se eu estiver dando aula assim, o Senhor! Então, vocês já percebam que eu não estou na minha praia. Tá bom? Mas amém, né? Ai, amém. Bom, a introdução é essa, né? O pastor já deu, né, um pouco. O gnosticismo é uma heresia, então é importante dizer antes o que é heresia, né? Heresia é essa distorção da doutrina verdadeira, que se dá dentro da igreja ou vinda de fora, né? Então, uma mentira, uma distorção da doutrina que leva os cristãos a se desviarem. É importante entender isso, porque um dos trabalhos do pastor também é um trabalho intelectual. Porque ele não deve estar atento apenas, seu irmão está triste, seu irmão se afastou da igreja, mas também quais são as ameaças para o rebanho que estão vindo. Então, por isso que é importante que a igreja também esteja conhecendo. Então, esse é um trabalho pastoral também, estar ensinando a igreja a respeito das heresias, dos perigos, né, que surgem
para impedir. Porque o diabo não vai chegar aqui vestido de preto, com um par de chifres, né? Entrar na igreja e falar assim, eu sou o Satanás, vim dividir vocês, né? Ele não vai fazer isso. Ele vai vir através de mentiras e sutilezas. E isso são as heresias. E interessante que o pastor Heron trouxe assim, e isso iniciou-se dentro da igreja. Esse é o principal perigo. E o Senhor Jesus já avisou isso. Falsos mestres não é mestres de fora. De fora não são falsos mestres. São de dentro. São pessoas que se dizem ter o dom de mestre e são falsos. Falsos pastores, falsos profetas. Não é de fora, não tem profeta fora. Profetas fora nós sabemos que são, né, descrentes, são ímpios, né? Mas de dentro, então, o Senhor Jesus anunciou. Então, já no princípio da igreja, já surgiram essas coisas. E é importante nós estarmos atentos. Então, entendendo o que é heresia, né? Essa distorção de uma doutrina. Então, o gnosticismo é uma heresia, tá? E a palavra gnosticismo tem origem no grego, que é gnosis, que é conhecimento. Então, ela é uma heresia, tá? E vou adiantar alguma coisa, né? Ela é uma heresia que tem como base a ideia do conhecimento. Ou seja, a pessoa deveria ter conhecimentos superiores, né? Ideias que os cristãos básicos não teriam pela revelação, e esses conhecimentos levariam a pessoa, galgaria ela a posições maiores, a salvação ou coisas maiores, tá? Mas qual que é a ideia aqui da nossa conversa, da nossa aula hoje cedo, né? Se eu chegar aqui para vocês e dizer tudo que é o gnosticismo, vai ficar meio incompreensível. Então, o plano aqui dessas aulas, desses 4 encontros, seria o quê? Obrigado, pastor. Seria o quê? Seria, durante esses 4 encontros, nós íamos apresentando aspectos por aspectos que formam o gnosticismo. Por que isso? Porque o gnosticismo não é uma coisa pura. Ela é uma heresia sincrética. Sincretismo. O que é uma heresia sincrética? Sincretismo é quando você tem a mistura de várias religiões, ou vários pensamentos, ou várias doutrinas diferentes, que quando você mistura elas, você cria uma outra. Então, isso é um movimento sincrético que nós chamamos. Então, gnosticismo é uma heresia sincrética. Está difícil até agora? Não, né? Sincretismo é isso. Vou dar um exemplo de sincretismo. A Umbanda, no Brasil, é uma religião sincrética. Não é de origem afro, ela é sincrética. Por que sincrética? Porque ela vai misturar 4 pensamentos diferentes e formar uma religião. Por exemplo, a Umbanda vai misturar o kardecismo, certo? Europeu aí, tal, o espiritismo, né, tal, a doutrina deles. Vai misturar com as religiões animistas indígenas, né, com a pagelância. Ela vai misturar também com a quimbanda, que são as religiões afros, e com o catolicismo. Quando ela mistura tudo isso, você tem surgindo uma coisa nova, que é a Umbanda. Então é fácil dizer que a Umbanda é sincrética, porque ela é mistura de pensamentos diferentes. Compreendendo até aqui? Então, quando formos falar do gnosticismo, ela é uma heresia sincrética, que é formada por quê? Eu não sei se quem está online está dando para acompanhar, né, os slides. Mas ele é formado pelo pensamento filosófico, né? Vou chamar aqui de platonismo, tá? Que era o mais famoso da época. Influências judaizantes, tá? Que não é, de fato, são distorções dos judeus também. E místicas orientais. Eu coloquei essas 3, porque dessas 3 dá para a gente deduzir tudo, né? E vai ter algumas coisas fora também, né? E aí a ideia é que, nesse primeiro encontro, nós trabalhemos a influência platônica misturada com o cristianismo. Já tem uma ação sincrética, né? Vai misturar 2 concepções de mundo diferentes. E aí você já vai ter um aspecto do gnosticismo. Depois você vai pegar a influência judaizantes, a próxima aula, misturada com platonismo e com místicas orientais, vai misturar com o pensamento cristão, e você vai ter dentro do cristianismo essa heresia. E depois as místicas orientais. Quando você junta tudo esse bolo, então você vai ter o que é o gnosticismo. Tá bem? Então, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Podemos avançar? Ok. Então, nessa primeira etapa... Opa, acho que saiu aqui do... Tem que dar um clique na tela lá do canto. Aí, obrigado. Opa, voltando. Então, nessa primeira etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar só o platonismo, o encontro dele com o cristianismo e o que aspecto gera do gnosticismo. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Percebeu que eu peguei
rosinha lá, né? O platonismo, então estamos analisando ele. Então, vamos lá. Para vocês poderem compreender bem, eu quis voltar um pouquinho no pensamento filosófico grego da época, para que vocês entendam bem essa heresia, e vamos dizer assim, quando forem fazer uma aplicação para a vida hoje, vocês consigam perceber as sutilezas dos pensamentos, sabe? Da pós-modernidade, por exemplo, de como é que o mundo pensa hoje, como é que isso mistura com o cristianismo e surge uma outra coisa, como o pastor Heron falou no começo. Então, por isso eu quero trazer a base do pensamento platônico e não apenas falar ele aqui, tá bom? Então, quando voltamos lá no início do mundo grego, no início das ciências, fundação de tudo, matemática, química, todas as coisas foram fundadas lá pelos gregos, lá quando saíram desse período fugindo as palavras agora. São os filósofos lá, antes mesmo, que é dos mitos, né? Que as questões eram todas explicadas por mitos. Eles começaram a querer usar a razão, é claro, né? Para explicar o mundo, como é que as coisas são formadas. Então nós temos lá o início dos filósofos, nos pré-socráticos, vamos chamar assim, né? Esse cara aí que eu coloquei, chamado Heráclito. Então ele foi um dos primeiros no mundo grego lá, que ele começou a olhar para a natureza e começou a falar assim, poxa, nós não conseguimos fazer ciência. Por que não conseguimos fazer ciência? Porque as coisas estão sempre mudando. E ele vai lá, por exemplo, tá? Ele não olhou para isso, olhou para todas as coisas, mas digamos, ele vai lá, olha para a maçã, e aí eu venho e pergunto para vocês assim, a maçã ali boa, que cor que é aquela maçã? Vermelha. Então vamos escrever aqui, né? A maçã, olha o problema dele, é vermelha. Certo? E aí ele fala, vou trabalhar em cima dessa verdade. A maçã é vermelha. Aí vai passando um tempo, nós sabemos que a maçã não permanece vermelha. Ela começa a apodrecer, a se deteriorar. E aí ele vai e olha para a mesma maçã e essa verdade que eu escrevi já não vale mais, porque agora a maçã é marrom ou ela é preta. Então, essa verdade aqui, ela já não permanece. E como é que eu vou fazer ciência se a verdade não permanece? Então ele começa a olhar para o mundo e perceber que todas as coisas estão mudando. Todas as coisas. Vocês sabiam que esse vidro aí, na verdade, ele é líquido? O vidro é líquido. E ele está derretendo. E uma forma dos arqueólogos medirem alguma construção antiga é saber quanto que o vidro que estava lá derreteu. Eles medem em cima e medem a base e conseguem saber quantos anos tem aquele vidro. Ou seja, está se deteriorando. Então, se nós tivéssemos uma análise de câmera muito rápida, com certeza você veria eu agora. Jovem, você viria eu envelhecendo, porque é isso que está acontecendo comigo. E quando ele olha para o mundo e diz que todas as coisas estão em mudança, então eles começam a fundar essa palavra chamada devir, que significa essa mudança. Ele vai dizer uma frase muito famosa, que é assim, ó, não é possível você entrar 2 vezes no mesmo rio. Porque você vai e entra no rio, aquele rio que você entrou, já passou. Quando você vai entrar de novo, já é outro rio. E você também já é outro. Você mudou. Diante desse problema, ele começa a dizer o quê? Que a natureza, que as coisas que existem, todas têm dentro delas o ser, é aquilo que é, e tem junto com elas também alguma coisa que não é, o não ser. Porque ele olha para a maçã e fala, a maçã é vermelha, o ser. Depois olha, não, ela não é vermelha. Ela está nessa luta. Então ele pensa que toda a realidade é formada por aquilo que é e por aquilo que não é. Pelo nada. Mas pensa comigo, isso não é tão simples assim. Isso, sabe quando você está na escola e alguém fala assim, brincando, vamos fazer filosofia, ser ou não ser, eis a questão, né? É sério isso. Ser ou não ser. Ou seja, preste atenção, as pessoas, eles olhavam tudo pelos sentidos. Você pega uma semente de manga, a semente de manga. Aí eles pegam, aí eles vão lá, colocam ela na terra. Dadas as condições certas, ela brota. E depois de um tempo, o que eles têm na frente deles? Uma mangueira, com um baita de um tronco de madeira, com um monte de mangas novas surgindo. Da onde surgiram? Era uma semente que eles tinham, agora eles têm centenas de sementes, madeira, tem folha, tem sombra. Surgiu da onde? De onde veio? E depois esse mesmo pé apodrece, cai, morre e se desfaz. Para onde foi? Então,
o não ser parece que está ali. E o ser também parece que as coisas estão sendo. Então esse aí tem um problema para fazer ciência. E eles começam a pensar isso. Então, um outro cara chamado Parmênides, ele vem oferecendo uma visão mais racional. Ele fala assim, ei, peraí, nós temos que olhar para esse mundo usando a razão. Tá? Eu vou falar aqui de uma forma bem geral, tá? Porque a nossa aula não é de filosofia, mas só para entenderem. Nós temos que olhar para o mundo usando a razão. Eu não posso ficar confiando nos sentidos. Os meus sentidos estão me enganando. Por que estão me enganando? Porque a minha razão, ela vai dizer o seguinte, o que é, é. E o não é. O não ser, algo não é. Como é que eu vou dizer como Heráclito que algo que não é, é? Imagina uma coisa que não existe. Vamos pensar assim, para poder exercitar esse pensamento. Um unicórnio rosa com chifre dourado na cabeça. Imaginou? Como é que você pode dizer que isso existe? Isso não existe, certo? Isso não é. Então, quando ele olha para aquelas relações do Heráclito, dizendo que o não ser está junto, ele está dizendo assim, não, eu não posso dizer que o não ser existe. O que existe é o que é. Agora, se as coisas estão mudando, elas estão mudando porque os meus sentidos estão percebendo que elas estão mudando. Mas eu tenho que me guiar pela minha razão, não pelos meus sentidos. Estão entendendo? Os meus sentidos estão vendo uma coisa que, na verdade, está sendo enganado. Olha só, lá os pré-socráticos. Então, o que ele propõe? Ele propõe assim, ó, o que a minha razão diz é que o ser é e o não ser não é. E existe um imobilismo universal. Ou seja, na verdade, para que as coisas existam, sejam, nada está mudando. A razão me diz que nada muda. Porque a razão me diz que aquilo que é tem que permanecer sendo. E não pode não ser. O não ser não existe. O não ser não é nada. Nada é. Os sentidos estão, então, com eu envelhecendo ou com a maçã apodrecendo, os sentidos estão me enganando. Esse é um problema. E aí sim, vamos entrar no platonismo. Chega o Platão e ele vai fazer uma relação assim. Eu vou perguntar para vocês, tá? Onde está o número 2? Onde está? Isso aqui é o número 2? Não, isso aqui é uma representação do número 2. Isso aqui é o número 2? Onde está o número 2? O número 2 muda, ele apodrece? Ele vira 2,15, ele vai crescendo? Ele diminui? O número 2 existe. Então, pelas ciências matemáticas e geométricas, ele começa a falar assim, ó, existem coisas, ó, tem coisas que existem, mas não estão sujeitas à mudança. Por exemplo, a matemática. Certo? O 2 existe em algum lugar. E tudo que eu faço sobre o 2 eu represento. Eu pego 2 maçãs e falo, aqui tem 2. Por quê? Porque eu sei que o 2 existe. Da mesma forma, as figuras geométricas. Onde está o triângulo? O triângulo é aquele de madeira embaixo? É um triângulo? É uma representação feita de madeira de um triângulo, certo? Agora, o triângulo, de fato, ele existe. Ele existe. Porque você tira toda a sua visão, todos os seus sentidos, você vai conceber a ideia de um triângulo. O triângulo, ele muda? Ele passa a ter 4 ângulos em algum momento? Não, ele sempre é um triângulo, ele nunca muda. Ou seja, ele vai concordar. Opa, calma aí. O Parmênides está certo. O que é. E o ser nunca muda. Assim como o triângulo nunca deixa de ser triângulo. Não vira 4 triângulos ou 2 ângulos. Não vira um quadrado. Agora, quando eu faço uma representação usando a matéria, né? Vamos lá, de madeira, de um triângulo, essa madeira apodrece, mas o triângulo de fato nunca deixa de ser. O ser é e o não ser não é. Então ele vai criar uma divisão de mundos para resolver esse problema. Existem coisas que mudam, estão em constante mudança, existem coisas que nunca mudam, como o 2 e como o triângulo. Essa divisão dos mundos para poder produzir a ciência, ele vai chamar o quê? E aqui a mesma coisa da cadeira, né? Só antes de passar. Então, não só nas matemáticas e na geometria. Então, ele vai tentar explicar, né? Todas as coisas têm matemática e têm geometria. Não é? Então, ele vai tentar explicar o quê? Ei, a cadeira é da mesma forma. Quando eu pego essa cadeira aqui, por exemplo, essa cadeira, né? E apresento para vocês,
vocês podem dizer assim, ó, a cadeira não permanece. Ela é de plástico. Se eu tirar fogo nela, ela derrete. E com o tempo ela está se corrompendo. Quantos anos o plástico demora para se corromper? 4.000 e poucos anos. Então ela está se corrompendo, pouco a pouco, né? Então vamos lá. Ele vai dizer assim, tá, essa cadeira se corrompe, sabe por quê? Porque ela é matéria. E tudo que é formado de matéria se corrompe, igual o Heráclito viu. E todas as coisas nesse mundo material é formado de matéria. Então, por isso que ele olha e vê que todas as coisas estão em mudança. E não tem como você fazer ciência, não tem como você afirmar nada. Você pode afirmar, essa parede é cinza. Ela está mudando, não é? Esse cinza está ficando mais fraco. Se você voltar daqui 10 anos, você vai ver esse cinza quase um branquinho, sujo. Alguém vai precisar fazer uma nova pintura para ele voltar a ser cinza, né? Então tudo está mudando. Mas, assim como o número 2 e a geometria, existe em algum lugar essa ideia de cadeira. E essa ideia de cadeira, ela não muda. Nunca mudou. Ela não fica mais cadeira ou menos cadeira. Assim como o 2 não fica mais 2 nem menos 2. E o triângulo não vira 4 ângulos. Para resolver esse problema, o que ele fez então? Ele dividiu o mundo em duas partes. Todo mundo. Então o mundo é formado pelo mundo das ideias, tá? Que é esse lugar onde existe o 2 de fato, que eu não sei. É um lugar onde existe o 2 de fato, onde existe o triângulo que nunca muda e onde existe a cadeira que nunca muda, correto? E existe o mundo material, que é o lugar onde tem essa cadeira de plástico, onde o pastor Herão fez uma cadeira de madeira, uma mesa de madeira, tá? E o que é esse mundo das ideias? É o lugar das formas perfeitas. Lá é perfeita a cadeira. Ela não apodrece, não muda, ela é perfeita. E o que acontece com o mundo das formas? Quando o pastor Heron ou o Luiz, né, que trabalham com madeira, vão fazer uma cadeira, eles acessam pela sua razão, assim como você acessou o 2 agora, sem existir, e acessou a ideia de triângulo, você acessa pela sua razão o mundo das ideias, através da razão, a ideia de cadeira, e quando você acessa essa cadeira, você olha para aquele pedaço de madeira e você começa a fazer uma cópia daquele, assim como eu fiz uma cópia do 2, que está lá em cima, quando eu conto ou quando eu enumero ele. Você faz uma cópia dessa cadeira. Mas quando você faz essa cópia não é perfeita, ela é imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque ela é feita com a matéria, e a matéria, ela está se corrompendo. Quando o cristianismo chega, né, entre os judeus, dentro da fé judaica, você não precisava de falar mais coisas, porque eles já tinham sido ensinados nos princípios, né, do mundo e tal, da criação. A única coisa que eles precisavam para a compreensão deles é a chave. Jesus Cristo é o Messias. Então vão e anunciam que é chegado o reino de Deus, ele é o Messias, tal, creiam no Messias. Eles já tinham tudo. Quando eles vão pregar para o mundo grego, que você vai ter aí, né, Pedro saindo, Paulo principalmente saindo, né, apóstolo Paulo, você vai se deparar com esse mundo aí. Cerca de 400 anos antes. Então vamos pensar um pouquinho na história. Antes do domínio romano, teve o domínio grego. Quando o domínio grego dominou todo o mundo, eles helenizaram, eles ensinaram a língua grega e a cultura grega. Então todo esse pensamento que eu estou falando aqui agora foi espalhado por todo o mundo civilizado da época. Então, se tivesse, né, escola, estudo, compreensões e conversinhas de boteco, era sobre isso aqui que eles conversavam intelectualmente. Então, chega lá agora, os apóstolos vão começar a anunciar o evangelho, eles têm toda uma estrutura nova, que eles precisam compreender, combater, interagir, tá bem? Então, vamos lá. Então, agora, se esse mundo das ideias é o lugar das formas perfeitas, dos lugares perfeitos, e o mundo da matéria é da imperfeição, como é que seria dentro dessa visão filosófica, tá? Não cristã, filosófica, tá? Deixar bem claro, até agora não estou falando de cristianismo, estou falando de filosofia. E tudo isso que eu estou dizendo é a base para uma heresia, tá bom? Não saiam daqui pensando que eu estou dando aula de Bíblia agora, não é, tá bom? Vamos já ver como é que a Bíblia contrasta com isso. Como é que seria então a compreensão de homem? Se a cadeira é a cadeira perfeita, onde não tem matéria, e quando você imita alguma coisa que tem matéria, ela é imperfeita, como é que seria a compreensão de homem? Vamos lá. Então, o homem perfeito do mundo das ideias, ele é forma perfeita, não deve ter essa barriguinha aqui, né, saliente, estou brincando.
Ele é, ele é uma alma, né, um espírito puro, sem corpo, ou seja, não tem matéria, que ele é perfeito, ok? Próximo, perfeito, né? Ele é eterno, ou seja, ele nunca se corrompe e nunca melhora e nunca piora, ele é eterno. Ele é uma essência pura, né? Não é misturado com outras coisas. Ele é puramente essa... Tudo que condiz ao homem, ao ser homem, está lá nele e não tem nada mais isso que mude, corrompe ou deixe de ser. E como é que seria o homem aqui, eu e você, que temos matéria? Esse homem, ele é uma cópia imperfeita. Ó, a definição de ser humano, né? É uma cópia imperfeita. O que você tem? Você é diferente dessa mesa. Essa mesa não fala, não corre, não se mexe, certo? Então você corre e se mexe. Então você não é uma matéria pura. Você tem também uma alma. Então é habitado, essa alma habita nesse corpo e está aprisionada por esse corpo. Então tem uma alma aí dentro que está presa no corpo. Uma alma perfeita, né? Que diz respeito àquele ser perfeito das ideias. Esse homem material, ele é marcado pela decadência, ou seja, nós vamos constantemente envelhecendo, estamos sempre sujeitos a morrer, sempre para o pior, nunca para o melhor. Você não vai ter um homem melhorando com o tempo, não, sempre piorando. E pela imperfeição. Tudo bem até aqui? Deu para compreender o pensamento filosófico, como é que era? Dessa forma, eles conseguiram iniciar as ciências. Tá? A filosofia já vem mudando bastante. Depois dele teve Aristóteles, que discordou dele. Então não tem essas coisas dele como verdade. É um pensamento da forma que serviu para alguma coisa na época. Por exemplo, paracetamol cura dor de cabeça? Tira dor. Então vamos mudar. Paracetamol tira dor de cabeça? Então, essa seria uma verdade que eu escreveria aqui, igual a maçã é vermelha. Ó. Paracetamol tira dor de cabeça. De quem? De qualquer um. Tá, eu sou alérgico a paracetamol. Então, tá vendo? Então, eu não sou, mas já foi bom para mim. Mas me tornei alérgico. Então, eu mudei e fiquei alérgico. E se o paracetamol passar do prazo de validade, ele tira dor de cabeça? Ele faz mal. Ou seja, o paracetamol mudou e eu também mudei. Tá vendo o pensamento de Heráclito? Então, eu preciso de alguma coisa que permaneça para que eu possa fazer ciência. Então, para que eu possa dizer, o paracetamol cura quem? Quem não é alérgico, por quanto tempo? Por 3 meses, enquanto durar a validade desse comprimido, entendeu? Você precisa fazer uma frase toda assim, porque está lidando com essas coisas. Tudo bem? Então agora vamos lá, perguntas. Destacando mais uma vez que estamos apenas analisando a relação do platonismo com o cristianismo agora. Então agora vamos fazer essa relação com o cristianismo, tá? Até agora foi só platonismo, e vai surgir alguma coisa do gnosticismo. E isso que nós estamos fazendo é um sincretismo, tá? Então vamos lá. Perguntas para pensar. Por 5 minutos, tá? Só. Sem estar de duplas, tá? Quem está em casa, procura alguém aí, tá? A primeira pergunta é, tá bom, antes, né? Considerando uma mistura, né? Sincretismo entre o platonismo e as doutrinas cristãs, responda. 5 minutos. Como o Senhor Jesus Cristo teria vivido na Terra? É a primeira pergunta. Considerando essa mistura do platonismo, né, que divide o mundo em mundo das ideias e mundo da matéria, como é que o Senhor Jesus Cristo viveu aqui? Segunda pergunta, como se daria a nossa salvação, a minha salvação, se eu fosse misturar esses dois? O que eu estou fazendo aqui agora? Estou fazendo vocês criarem a heresia, tá? Não sai daqui acreditando nisso. Porque depois nós vamos... Por quê? Para vocês perceberem como é que a lógica vai caminhando, cria uma heresia que parece muito fantástica e como é que os apóstolos vão combatê-la, tá bom? Então, se você fosse desse mundo grego, como é que você juntaria a visão platônica com o cristianismo? Como é que seria Jesus? E se você acreditasse nessa visão platônica, como é que seria a salvação? Tá? Vamos lá, 5 minutos de dupla. Dupla. Todo mundo tá querendo Heron no grupo dele aí, ó. Na dupla. Se não tiver todos, podem sentar de trio, tá? Tá com mulheres, tá com mulher sobrando? Ó, vou pedir pro... Ó, a Elisa pode ir com a Dani? Para ficar as duas mulheres juntas? Separar o casal aí? E aí fica o Heron, o Catá e o... Ah, não, o Ney tá vindo, né? O Ney tá vindo. Aí junta as mulheres com as mulheres, os homens com os homens, tá?
Aí o Ney, o Carlão e o Catai e o sogro, né, Catai? Não tirei você da família. Não tirei você da família, tá vendo? Aí, só pra. É, não, é de dupla, hein? É de dupla, Sueli. Ô, Sueli, é dupla, tá? É dupla. É só pra unir as mulheres, porque tava mulher com homem, né? É, né? Pode ser vocês quatro, mas vai demorar mais a conversa. Só tem 5 minutos. Vamos lá, valendo! Tem que acabar essa aula hoje, hein? Se vocês quiserem, eu posso voltar ao slide anterior, tá? Depois vocês vão ter que dizer, tá? O que vocês pensaram. Quer que eu deixe esse slide para ajudar? Dois minutos. Um minuto. Ok, ok. Vamos voltando.
Como é que está online aí também? Grupo das mulheres, quem vai falar pelas mulheres? A Elisa? Vamos começar pelos homens, uma criança tomando água. Grupo do Heron e do Catai. Quem vai falar? Ixi, todo mundo passando pro outro, hein? Carlão e Ney, quem vai falar? Jogando. Hoje eu não tenho pressa não, viu? Não tenho pressa não. Vou ficar aqui até 2 horas da tarde. A gente pode comer churrasco fazendo aula. Ney, primeira pergunta por enquanto, tá? E vamos passar um por um. Só a primeira pergunta. Bom, considerando uma mistura sincrética, né, entre o platonismo e as doutrinas cristãs, como o Senhor Jesus Cristo teria vivido na Terra? Formando a heresia aí. É para ser herético, né? É para ser herético, para compreender o pensamento. Jesus ia viver, né, respondendo a essas questões humanas, trazendo uma melhoria de vida terrena. Né? Tudo que ele ia pregar ia apontar para a melhor vida, para a condição melhor, né? É isso que eu estou entendendo, né? Então ele olharia só na perspectiva humana. E olhando na perspectiva humana, o que ele trouxe é interpretado, e ele, né, tem essa visão de que a melhor vida aqui na Terra, né, é o que ele viveria. Tá bom, obrigado, Ney. Legal, legal. Vamos lá. É isso aí, né, da dupla, né? As meninas, obrigado, Ney. Elisa vai falar. Como é que seria, como o Senhor Jesus Cristo teria vivido na Terra, considerando o mundo das ideias? Bom, eu vou falar, mas se as outras quiserem complementar, ele teria vivido de forma imperfeita, né? Porque ele estaria como matéria no mundo material e ele seria imperfeito, incompleto, em decadência. Não haveria nenhuma plenitude divina nele, porque ele está no mundo material, não tem como ter nada perfeito nele. Ótimo, ótimo. Muito bom, olha. Catai vai falar com o Catai e Heron? Isso. Catai, como seria? Muito bom, Elisa. Mesmo ponto que a Elisa falou. Cristo seria imperfeito, pecador, porque se ele está no mundo normal, no nosso plano, ele está sob o efeito do decaimento, está sobre o efeito da imperfeição. Então, ele poderia até ter uma alma iluminada, porque a alma que é do mundo das ideias está presa num corpo imperfeito. Mas suas ações, por causa desse corpo imperfeito, o faria imperfeito, o faria pecador, o faria como qualquer um. Entendeu? Ótimo. Olha só. Vocês estão excelentes para criar heresia, hein? Que a carnalidade, toda essa capacidade seja contida. Olha lá, Neivaldo e Luiz. Mas é isso aí mesmo, tem que conhecer a estrutura das heresias para poder combatê-las, né? Eu só vou transmitir. É bom ter o Luiz presente aqui, né? Eles sempre estão online, né? Já bem-vindo, Luiz. A presença, né? Você que está online, sempre acompanha online, vem um dia na presença também aqui, que é bom estar com vocês. Hoje eu estou no mundo material. Online. Luiz. Vamos lá. Primeiro, a gente começou discutindo assim, por essas ideias, Jesus não teria nem como vindo como ele veio. Basicamente o que eles falaram, né? Então ele, como ele veio como homem, então é como se ele fosse um corrompido também, né? Corrompido. Então não faria sentido. Então Deus teria que ter vindo como Deus mesmo. Né? Ele não teria nem como vir, teria nem vindo. Considerando que ele é Deus, ele nem teria vindo. Assim que a gente pensou essa questão aí. Ótimo, Luiz. Obrigado, viu? Deu um problema ali no nosso celular. Eu já fui pro ateísmo já. Ótimo. Pode ficar com o microfone. Foram todas duplas já, né? Ótimo. Próxima pergunta, então. Vou começar com o Ney de novo, ou com o Carlão. Se quiser passar para outra pessoa da dupla, fica à vontade. Ótimo, né? Próxima pergunta. Como se daria a salvação do cristão? Então agora já não é mais sobre como é que Jesus viveu aqui. Como é que eu seria salvo? Quem vai começar? Ney? Ney está organizando ali a internet. Como se daria a salvação? Com certeza pelas obras. Pelas obras. Pelo que eu faria. Pela minha aprovação. Pela minha melhoria. Pela minha condição
de responder a esses pensamentos meus. Porque eu estava perguntando qual que é a melhor forma de se viver nesse contexto todo, né? Uhum. Misturando as duas, salvação seria pelas obras. Legal. Das mulheres, quem vai responder? Tô jogando sem, Elisa, ó. Elise respondendo pela Batian, pela Sueli e pela Dani. A gente, respondendo a primeira, a gente já pensou na segunda, né? Não teria salvação. Como que um homem imperfeito vai trazer salvação para nós, né? Uhum. E aí, outro problema que a gente pensou foi a ressurreição, né? Uhum. Que Deus é esse que vem em matéria, morre e volta de novo em matéria, e a gente vai ser matéria que não é muito legal, não é muito atrativo. E como que a gente iria para um plano depois ideal, se a gente é matéria, né? E matéria imperfeita, não combina, né? Não tem como estar com aquilo que é pleno, com aquilo que é divino. Estão vendo as dificuldades de evangelizar o mundo grego quando saíam, né? Então, tinham muitos, né? Muitos. Catai ou pastor? Vou responder segundo. Catai? Como se daria a salvação do cristão? Como... Hereticamente, né? Teoreticamente, vamos lá. Hereticamente, né? Sendo herege. A fogueira, hein? A fogueira. O Nivaldo vai acender a fogueira daqui a pouco ali, né? Mas, queimar os hereges. Meu Deus. Essa parte é sempre aquela parte lá do... O corpo humano tem uma alma perfeita contida nele. Então, o que faria? Como se daria a salvação do cristão do ponto de vista platônico com uma mistura do cristianismo? Nós teríamos que, porque nós temos essa alma perfeita dentro de um corpo imperfeito, não, a diferença entre razão e sentido, eu teria que me abster dos sentidos e seria por obras. E eu, com essa alma que eu tenho dentro de mim, eu teria que me esforçar para alcançar, através da razão, este ser perfeito do mundo das ideias e... por causa do contato, da busca do conhecimento dele, eu seria salvo. Não por causa do meu corpo, não por causa dos meus sentimentos, mas por causa do aumento da minha capacidade de conhecimento e de razão sobre este ser, que só pode ser alcançado através disso. Ótimo, parabéns, Catai, parabéns, muito bom. Não tem certo e errado, vocês estão tudo fazendo heresia, é tudo errado, entendeu? É tudo errado, então... não vou falar, isso é tudo errado, vocês estão fazendo heresia. Vocês estão misturando duas coisas que não podem ser misturadas. Fez uma ótima relação, mas tá errado, todos estão errados, porque tudo é herege, né? Tá entendendo, né? Entendeu? Nota 10 pra todo mundo, menos 10, tipo assim, 10 do mal, nota 10 do mal. Luiz e Nivaldo. O nosso é bem simples, o que a gente pensou igualzinho a Elisa. Não teria salvação, não teria nem Deus aqui na Terra, e isso aí. Não teria como o homem ser salvo. Se alguém fosse pregar para você, se estivesse lá na Grécia, pregasse, Jesus Cristo veio, Filho de Deus, e morreu, o que você ia achar isso? Loucura. Por isso que Paulo vai dizer assim, a pregação do evangelho é loucura para os gregos. Porque se fez carne, como é que Deus se fez carne? Para ele, loucura. E para os judeus é escândalo. Né? Como é que o Messias, o nosso rei, vai estar pendurado no madeiro sangrando? Mas é legal. Então, olha, essas são as dificuldades, né? Amém. Pode ficar com o microfone aí, Luiz. Ótimo. Vamos avançar então, pastor. É muito importante isso que o pastor está trazendo, porque, deixa eu sentar aqui, porque a gente entende melhor o que o autor dos evangelhos ou das cartas queria dizer. Por exemplo, João foi um dos mais ferrenhos combatentes. Se você ler 1 João, mas o evangelho de João já começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo é perfeito, certo? Aí depois ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o verbo que é perfeito se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos um Cristo perfeito. Entende? O que significava isso para quem estava lendo? Para nós, às vezes, não faz muito sentido. Mas para eles estavam com a cabeça, né, desse jeito. Uma outra carta do apóstolo também, que Paulo que combate o gnosticismo,
Colossenses. Ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Olha essa frase. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é perfeito. É isso que ele está dizendo. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, estas citações, às vezes a gente não entende, né? O apóstolo Paulo, no verso 19, diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, você encontra nele a perfeição de todas as coisas, né? Enfim. Obrigado. É interessante que o apóstolo João, né, como o pastor leu aí, ele começa o evangelho dele já falando com os gregos. No princípio, ele vai dizer como? No princípio era o verbo, né? Como foi traduzido nossa tradução em português. Algumas traduções vão dizer, no princípio era a palavra, mas no grego no princípio era o logos, né? E lá, desde os pré-socráticos, eles já tinham essa compreensão do logos. E o que é o logos para os judeus, que o apóstolo João sabia? Para os judeus não, para os gregos que o apóstolo João sabia. Logos é a racionalidade. É difícil falar um pouquinho, não é a razão. Logos é quando você olha, por exemplo, um cachorro correndo e você percebe que ele não é um acaso. Você percebe que tem racionalidade nele. Esse fato de você perceber que nele existe uma inteligência que o criou, que o fez, essa relação é logos. Então, eu olhar para mim e pensar, nossa, eu estou pensando, eu consigo estruturar as coisas. Isso é logos. Essa capacidade de pensar, capacidade de compreender. Nós usamos isso no nosso português. Alguém fala alguma coisa e fala assim, nossa, o cara está louco. Ou seja, não tem lógica. Ou, nossa, isso tem razão. Isso tem lógica. Então, é isso que é o logos. Quando o pastor fala alguma coisa, fala assim, nossa, faz sentido. Eu estou fazendo o quê? Tem logos. Ou seja, o logos para o grego é essa compreensão do mundo, essa estrutura racional, inteligente, que faz com que eu te reconheça, você me reconheça, e nós todos reconheçamos de outra coisa, que nem é humano, uma inteligência. Então, quando ele vem e fala assim, ó, o logos era Deus. O logos estava com Deus. Tudo que foi feito pelo logos. Ele está comunicando diretamente com esse grego. Ele fala, nossa, o logos é Deus, o logos era Deus, o logos se fez carne. Nós vamos colocar aqui esse texto, né? O logos se fez carne. Mas vamos lá, o homem, né? Como é que era a visão do homem e a salvação? Pode passar para mim, né? Por favor. Bom, como o Senhor Jesus Cristo teria vivido na terra? Primeira questão. Como é agora que vocês responderam assim, né? Falei que tá tudo errado, né? Porque é tudo heresia, tá tudo certo no sentido que fizeram tudo certo, né? Como é que o povo da época respondeu? Era assim, ele nunca veio em corpo, porque a matéria é má. Porque pensa que essa pessoa está dentro da igreja, então ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela crê. Ela se tornou cristã, viu? Não veio de fora. Ela está dentro da igreja, Jesus é o Salvador, ele é Deus, mas ele nunca veio em carne, porque a matéria é má. Como é que ele é perfeito e veio em carne? Segundo, ele aparentava ter um corpo, mas na verdade era apenas um espírito. Aparentava ter um corpo. Eles vão dizer assim, ó, não tem como ele ser perfeito e ser um corpo. Então ele tinha aparência de corpo, mas ele era na verdade um espírito. E ninguém percebia que ele era um espírito. Alguns da época vão dizer assim, nos textos dos pais da igreja, né? Que se você chegasse muito perto de Jesus e olhasse assim na sola do pé dele, você ia perceber que o pé dele nem toca no chão. Porque como ele seria um espírito, não poderia ter matéria, nem tocar na matéria ele poderia, que já o corromperia. Ele era um espírito, que na verdade... como ele teria vivido, né? Ele não morreu de fato. Olha a heresia. Pois morrer implica um corpo. Morrer implica ter um corpo com vida e você o perde. Se você não tem um corpo e era apenas um espírito andando, você não morreu de fato. Foi tudo uma encenação de um espírito. Olha só onde vai. Está percebendo o que torna isso heresia? Eles atacam justamente quem? Cristo e a salvação e as doutrinas básicas.
E isso é o que o apóstolo João vai chamar do espírito do anticristo. Isso é o espírito do anticristo. Ele vai atacar Cristo. Seus feitos, sua obra, ele vai atacar Cristo. Então lá já no primeiro século. D. É incompatível ter um corpo e ser perfeito. Ou ele não tinha um corpo, ou ele não era perfeito. Você vai acabar juntando com essa doutrina, eles iam cair nisso aí. Ou ele era um espírito andando, ou ele tinha um corpo, mas não era perfeito. E eles vão dizer o quê? E aí ele foi tomado por um espírito que fez ele ser o Cristo com 32 anos, e depois lá na cruz esse espírito sai dele e ele volta a ser um homem normal e morre. Ou seja, o Cristo verdadeiro não morreu, ele só possuiu, como um demônio, né? Possuiu o corpo de um homem chamado Jesus, depois saiu dele. Entende a gravidade disso? E você vai ver o apóstolo Paulo falando várias coisas. Se Cristo não morreu de fato, ele está falando com os gregos. Então nossa salvação é vã. Se ele não ressuscitou, nossa salvação é vã. Ele está questionando esse tipo de pensamento, tá? Próxima pergunta que vocês responder, tá? Tudo que vocês falaram está dentro, tá? Seriam conceitos daquela heresia. Vocês podiam estar na igreja lá na época e pensar isso. Ou hoje, né? Opa! Dentro dessa pergunta, então. Vamos lá. Verdades bíblicas. Como o Senhor Jesus Cristo teria vivido? Combatendo essas coisas. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz em João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Quem está falando aqui? Apóstolo João. Ele está falando assim, ele veio em carne. E nós vimos a sua glória. Quando ele fala vimos a sua glória, ele foi um dos 3 que subiram no monte da transfiguração. Então eles viram ele como homem, tocaram nele. O apóstolo João era aquele que inclinava a cabeça nos peitos dele, ou seja, não era um espírito. E ele está dizendo assim, vimos a glória dele como a do unigênito do Pai. Lá no monte da transfiguração, João estava e ele viu, ele transfigurando-se, ficando glorioso na frente deles. Esse aqui é o cara. Então, essa é a afirmação teológica que combate o pensamento herético dos gregos, tá? Mais uma. Já lemos aqui, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Não, nós lemos Evangelho de João. Esse é a primeira carta de João. João, apóstolo João, é o principal combatente dessas vertentes aí gregas, né? Então, olha o que ele diz. Carta de João, tá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O que ele está combatendo aqui? Ele está dizendo assim, eu estive com Cristo, eu andei com ele. Parem de dizer que ele é um espírito, porque eu vi, eu ouvi e as minhas mãos apalparam. Tá vendo? Ele tinha carne, não era um espírito. Por isso que é importante o testemunho dos apóstolos, não é? O Senhor escolheu 12 para andar com ele. Então, aqui o que está valendo é o testemunho deles, né? Tudo bem? Avançando, por causa do horário. 1 João 4, do 2 ao 3. Olha o que diz. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Aqui, João está ensinando os irmãos que não caíram nas heresias, de perceber no meio deles o espírito do anticristo que estava surgindo. E o espírito, né, falso aí. E o Espírito de Deus. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Estão entendendo por que esse versículo diz isso? Às vezes você lê lá. Por que? Já vi pessoas fazendo assim, né? O demoniado tá lá. O cara tá lá. Vai falar assim, Eu não sei se é demônio ou se é falso. Aí a pessoa fala assim, confessa que Jesus veio em carne. Não é isso que ele está falando. Não é que o demônio não vai confessar que Jesus veio em carne. E não é um espírito assim. É aquele espírito de heresia. É uma pessoa, às vezes, normal. Às vezes é um mestre, é um professor que está aqui na escola. É um pregador que vem visitante. Ou eu mesmo que venho falar, vocês percebem assim. Opa, está falando, não está manifesto. Está falando que Jesus Cristo não veio em carne. Esse é o... não procede de Deus. É um espírito que não procede de Deus. Então não é um demoniado rangindo os dentes e espumando. Tudo bem? Está falando contra a heresia. E é bom que começa já a ampliar a concepção de vocês de espírito. Às vezes, quando a Bíblia fala de espírito, não é a nossa concepção animista de espírito. Vem um bicho, um ser e possui alguma coisa, um objeto. Quando ele fala de espírito, às vezes ele está falando de um pensamento dominante. Está entendendo?
um comportamento, um modo de viver e de pensar dominante. Eu lembro uma vez que eu tive uma situação com uma pessoa, né? E aí eu conversei com o pastor Heron, ele falou assim, ó, graças a Deus o Senhor revelou para você que espírito havia nessa pessoa. Não é que havia um demônio lá, assim, claro que está a influência dos demônios, né? Mas espírito de divisão, de coisa, é aquela tensão das pessoas, sabe? Do mal. Tudo influenciado pelo maligno, mas não necessariamente possesso, sabe? Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Certo? Pode avançar? Não precisa explicar muito não, né? Segunda pergunta. Como se daria então a salvação do cristão? Tudo que vocês responderam, mais uma vez, está certo como heresia, né? Então, tá bem? Então, o que era dito na época? Não precisa da morte de Jesus para me salvar. Por que não precisa da morte de Jesus para me salvar? Porque eu já tenho dentro de mim a minha alma perfeita. Eu só preciso me desfazer do meu corpo. Quando eu morrer, esse corpo voltar à decomposição, eu já estou salvo. Eu não preciso de salvação. Eu nem tenho pecado. Porque esse corpo meu, ele vai destruir. Igual a maçã, se destrói, meu corpo vai destruir. E a minha alma é perfeita, eu sou perfeito. Eu não preciso de nada. Já ouviu isso por aí? Não tem pecado. Todo mundo que morre vai para o céu, porque a alma é perfeita. Né? Sem da alma perfeita, a salvação se dá quando se livra do corpo. Então, como é que vou me livrar do meu corpo? Fazendo mal para ele. Tá? Então, nossa, então minha alma é boa? Ele vai pensar, o cristão está dentro dessa heresia. É, perfeita. E meu corpo é mau? É. Então eu não posso alimentá-lo, não posso cuidar dele, não posso fazer bem para ele. E quanto mais eu me bater, me cortar, quanto mais mal eu fizer para esse meu corpo, mais livre a minha alma será. Entende? A concepção da heresia? Mas faz sentido dentro da lógica da heresia, né? Da filosofia, com o encontro. Pastor. Sim. O apóstolo Paulo fala que há falsos mestres que dizem não, para não comer, para se privar de não casar, tal, porque isso tudo era movido por esse espírito que é o ascetismo, né? Obrigado, pastor. Então essa visão de mundo filosófica, que cria uma separação entre dois mundos, que é platônica, ela chega na fé e cria isso que o pastor acabou de chamar de ascetismo, né? Que é essa negação dos prazeres, negação das coisas boas em prol de coisas maiores, superiores, espirituais, na tendência platônica, essas coisas ideais, né? Bom, me livro do corpo quando eu nego para ele as coisas que ele deseja. Então não faz coisas boas, o pastor acabou de colocar no versículo, né? Meus pecados no corpo não contaminam a minha alma. A outra conclusão sobre isso é que eu posso pecar à vontade. Entende a dupla relação? Ao mesmo tempo que uma alma é perfeita e é o meu corpo que é imperfeito, como é que eu me salvo? Castigando o meu corpo? De outra forma, a pessoa vai estar na mesma igreja e vai falar assim, se a minha alma é perfeita e meu corpo que é imperfeito, tudo que eu faço com o meu corpo não influencia a minha alma. Então eu posso pecar à vontade, que eu não vou para o inferno. Então eu posso adulterar, posso sair com várias mulheres se eu quiser, posso roubar, posso matar, que isso tudo eu faço no corpo e não na alma. Então minha alma continua pura. Tá vendo as distorções? Como é que a Bíblia responde isso, tá? Eu deixei bem claro ali, né? Que isso é heresia, tá? Escrevi de vermelho grande, para ninguém pensar, então quer dizer que eu seus pecados, não, né? Porque eu sei que vocês são bem esclarecidos, né? Mas vai que está sendo filmado, que depois vem outra pessoa assistir, que está começando na fé, ou pega um recorte, né? E coloca na internet, que hoje é muito famoso, né? Por isso que eu não gosto de gravar, né? Eu só pego o recorte, ó, pastor, nossos pecados no corpo. Não são pecados, eu posso, imagina, pega só essa fala, né? Eu posso pecar, posso adulterar. Aí, pastor de Oriente, o recorte é assim que é feito, né? Aí pronto, a internet hoje vai pro mundo, né? Até você explicar já era, não explica mais. Mas é bom, nossas gravações não vão pro YouTube, ficou só entre os irmãos, né? Que tenham acesso ao link, né? Isso é bom para transmitir, né? Só para nós, para ninguém com maldade ficar recortando. Ai. Verdade bíblica. Vocês podem me dar mais 10 minutos? Podem, né? Vamos ficar aqui já, né? 1 João 1, dos 5 ao 6. Primeira carta de João. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz.
nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A resposta D, meus pecados no corpo não contaminam minha alma, pode-se pecar à vontade. Ele está dizendo assim, negativo. Se você disser que é cristão e andar nas trevas aqui, é viver com práticas pecaminosas. Se afirmamos que estamos com Cristo, parafraseando, e vivemos na prática do pecado, nós estamos mentindo. Porque Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ah, eu sou cristão, mas eu vivo pecando porque não influencia a minha alma. Eu continuo tendo comunhão com Deus. Minha alma tem comunhão com Deus. Meu corpo não tem comunhão com Deus porque ele é pecado, é mal. Não tem como ter comunhão com Deus. Então, eu faço as coisas erradas. Se afirmamos isso, nós estamos mentindo. Isso não é verdade. Certo? João, capítulo 1, 8 e 9. 1 João. Se afirmarmos que estamos sem pecado, esse aqui é clássico, hein? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo está combatendo a heresia que vai dizer, meus pecados no corpo não contaminam a minha alma, posso pecar à vontade. Esse versículo, geralmente, ele é traduzido assim, ó. Pessoa, pô, vamos lá. Vamos dizer que hoje cedo eu orei. Aí eu confessei meus pecados ao Senhor, certo? Todos, que ele trouxe na minha memória. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, que me diz quando eu vou pecar e quando não. Ele intercede por mim e me guia pelo caminho verdadeiro. Eu sei quando eu estou pecando, quando eu vou pecar. Eu sei. Se eu não souber pela minha consciência, o Espírito Santo habita em mim, me dá aquele sinal. Aí eu acabei de confessar meus pecados aqui. Quando eu levanto, eu não estou totalmente perdoado? Se você perguntar assim, Naldo, você está em pecado? O que eu vou responder para você? Não. Eu tive pecado no passado, fui perdoado, mas eu não tenho pecado agora. Graças a Deus. Estou há 1 hora sem pecar. Estou até dando aula, né, de Bíblia. Então, né? Posso pecar no pensamento, mas o Espírito Santo me diria também, né? Diria perdão, traria tristeza. As pessoas interpretam isso na possibilidade de você não pode dizer em momento nenhum que você nunca tem pecado. Você tem sempre que dizer que você tem pecado. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está combatendo a heresia daquelas pessoas que diziam que não tem pecado de forma alguma, porque o que eles fazem no corpo não interfere a alma. Então, você pode lutar sim pela santidade. Sair e falar assim, Senhor, me ajuda. Eu quero ficar, né? Que seja um momento sem pecar e coisa, me ajuda, ó. Aí você fala assim, nossa, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque Ele me conserva puro, Ele me conserva puro. E se eu pecar, quando eu peço perdão para Ele, Ele me perdoa e me purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Como é que eu não posso dizer que eu não tenho pecado após ter orado e confessado meus pecados? É contrário ao próprio texto. Então, o que esse texto está dizendo? Não está dizendo que você não pode dizer que agora está sem pecado. Ele está dizendo contra a heresia, contra aqueles que ensinam dentro da igreja que você, na verdade, não tem pecado nenhum. Porque aquilo que você faz no corpo não interfere a sua alma. Tudo bem? Então vamos ler de novo, ó, dentro da visão que ele está combatendo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, eu estou sem pecado. Enganamos a nós mesmos. Estou me enganando. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? O caminho é confissão. Eu tenho pecado, eu pequei, Senhor. Esse é o caminho. A negação te faz entrar nas trevas e faz com que a mentira esteja em você. Mas quando confessamos, somos purificados, né? 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, acabando já, tá? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Tudo bem? Esses homens que exaltam a consciência e a razão deles, eles são hipócritas, a doutrina são de demônios, são de espíritos enganadores, esses homens são mentirosos e eles têm a consciência cauterizada. O que eles afirmam? Continuando. E proíbem o casamento
e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Amém? O que o versículo bíblico está combatendo? O aspecto da heresia que vai dizer, eu me livro do corpo quando nego para ele as coisas que deseja. Então, não vou comer coisas gostosas, não vou fazer coisas boas, não vou fazer coisas prazerosas. Não pode ter relações sexuais com a sua esposa. Não pode se casar, né? Eles vão dizer, ele proibiu o casamento. Não pode comer isso, não pode beber aquilo. Porque você se contamina. Isso é a mentira herética do gnosticismo. Não é? Então, o que ele vai dizer? São ensino de espíritos enganadores, de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada. Esse ensino de demônios faz com que proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Deus criou os alimentos. Dê graça a Deus e Shrek, né? Pelos que creem e conhecem a verdade. Vocês creem? Conhecem a verdade? Que Deus criou, que as coisas que Deus criou são boas? Então, para vocês, podem comer, né? Não deixe que ninguém proíba ou não. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Amém? Então, assim finalizamos a aula de hoje, tá? O que nós fizemos? Fizemos essa análise para compreender um aspecto do gnosticismo partindo do platonismo, a relação dele com o cristianismo, isso é um sincretismo, e surgiu já um pouquinho para vocês do que é o gnosticismo. A aula que vem, vamos juntar influências judaizantes com o platonismo, com o cristianismo, e ver mais uma coisa aqui dessa salada de fruta que vai surgir. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Ou alguma consideração que queiram fazer, né? Espero que vocês não saiam daqui assim, né? Mas a ideia mesmo é que vocês saiam daqui compreendendo. Olha só, qual que é o pensamento de hoje? Entendam, vocês estão nas redes sociais, fora que nós somos considerados ocidentais. Nós somos ocidentais, nós somos já herdeiros desse pensamento. É muito provável que eu não esteja falando de um pensamento platônico lá do 400 anos antes de Cristo. É provável que o mesmo pensamento platônico esteja hoje. Que ao ouvir, ao ensinar sobre Platão, você pense assim, nossa, é assim mesmo que eu acredito? E aí você tem uma filosofia dentro da sua cabeça, que não é a verdade do evangelho. E quando você se depara com o evangelho, lá na sua cabeça você já divide as coisas. E aí você começa a levar o jejum de uma forma diferente. O jejum, que é para você intensificar uma oração e tal, você começa a ver o jejum como, preciso destruir esse corpo porque minha alma é boa. Olha a distorção da heresia. Às vezes você começa a levar práticas cristãs de uma forma distorcida. Aí você perguntar, por que eu não recebo nada? Claro, você está com uma base herética, né? Está fazendo alguma coisa, né? Então, é importante estarmos pensando sobre isso e pensar sobre os pensamentos da época. Que tipo de heresia pode estar já sendo fomentada e nós não estamos nem vendo, né? Que precisa ser combatido. Amém? Quero passar para o pastor Herão agora, né? Ele está aqui conduzindo. Se quiser abrir para perguntas, encerrar, fica à vontade, pastor. Muito obrigado, viu? Que bênção de aula, né? É tão bom a gente poder, assim, se situar, né? Há pouco tempo eu conversava com uma pessoa muito chegada a minha, comecei a falar dela da salvação. Ela falou, não existe pecado. A salvação é o conhecimento, né? Então, assim, quanto mais você conhece, mais você chega perto da salvação. Então, eu não conversei com alguém de 2000 anos atrás. Conversei com alguém que nasceu há 20, 30 anos, né? E essa é uma pessoa bem próxima. Acho que em Marília a gente passa em frente a uma igreja chamada Igreja do Pensamento Cristão, se não me engano. Essa aqui, tá? Essa aqui. Então, assim, está escrito lá, cristão. Né? Você fala, opa, vou entrar assistir um culto. Tá bom, vamos orar então. Ney, quer falar? Realmente é um desafio para nós, né? Às vezes a gente interpreta uma matéria como essa, um tema como esse, como algo, não, isso não me pertence, né? A gente se exclui.
ou nega, né? Ou você entra pelo caminho da negação. Uma coisa interessante que eu lembrei enquanto o Naldo estava falando, né, é de um doutor, né, doutor em IA, né, inteligência artificial. Ele, numa das reuniões, é um irmão, né, ele disse assim, olha, em todo estudo que você faz, ou toda defesa que você constrói, se a premissa é errada, todo o resto é errado. E aí, olhando para esse contexto todo, se a gente perceber, né, o Platão, os gregos, qual que é a premissa deles? A vida humana. A premissa dele é a existência. A premissa dele era tudo que está ao redor dele. E aí eu pergunto para os irmãos, tudo que está ao redor é fruto de Deus ou fruto do pecado? Da queda? Então, todo estudo que a gente venha fazer baseado na horizontal, ele vai nos gerar heresia, vai nos levar a pensar que eu sou capaz, que é tudo aquilo. Mas a queda aconteceu, o homem antes da queda, perfeito. Premissa correta. E aí Jesus diz que restaurou essa vida. O homem, depois da queda, imperfeito, premissa errada. Tudo aquilo que a gente se basear, eu entendi isso hoje com relação à filosofia. Tudo aquilo que eu jogar para o meu pensamento, cuja premissa não é a eternidade, cuja premissa não é o Deus Todo-Poderoso, vai gerar heresia. Fora da verdade, não há verdade. Amém? Uma coisa, se você se sentiu abençoado, edificado, dá um testemunho na rede, lá no grupo. Fala o que foi para você essa aula, se você acha que isso seria importante para outra pessoa, daqui da igreja mesmo, se você nem de fora, chame ela para o próximo domingo de manhã, tá? Isso que é bom a gente tem que compartilhar, dividir, né? Alguém vai falar? Bem, vamos orar então, encerrando. Vamos ficar em pé? Pai, queremos te louvar porque o Senhor é perfeito, veio entre nós, em perfeição, nos deu uma salvação perfeita e queremos, Senhor, andar na tua perfeição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de uma maneira, Senhor, que seja a verdade, Senhor, rejeitando toda forma de pensamento contrário à tua salvação, ao teu amor, à tua justiça. Obrigado por essa preciosa aula. Obrigado, Senhor, por iluminar nosso coração, nossa mente. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue trabalhando em nós, nos conduzindo, Senhor, a essa perfeição. Muito obrigado, Pai. E abençoa, Senhor, o pastor Naldo, preparando, trazendo, Senhor, com sabedoria, humildade, essas coisas tão preciosas que nós precisamos dela, mas não encontramos em qualquer lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.